para falar sobre o Vasco e a lentidão da 777. A empresa que comprou o Vasco tem uma prerrogativa, um prazo de 7 a 10 dias para responder e aprovar qualquer contratação pedida por Alexandre Matos, Ramon Dias e companhia. Só para vocês entenderem o procedimento, o protocolo. O Ramon Dias e o Matos chegam a um nome, começam a trabalhar a contratação, tentam um acordo com o clube e com o jogador e depois submetem essa aprovação à 777, que leva no mínimo uma semana para dar sua resposta. Nesse momento, a 777 está brecando duas contratações de atacantes que o Vasco havia realizado ou havia acertado. No mês passado já havia contado para vocês que 3 jogadores importantes também foram brecados depois de muito tempo, graças a esse processo que é lento e muito ruim. Importante lembrar que a única exceção da 777 desde que assumiu o Vasco foi em relação à compra do Verratti. Faltavam poucas horas para a janela acabar e a resposta, o sim para a contratação do Verratti veio em 24 horas. Mas em todos os outros casos a coisa funcionou bem diferente. Paulo Brax, que era o executivo de futebol da 777, chegou a dar uma entrevista recente afirmando que a empresa, além de não permitir que ele desse entrevistas, se escondia. E a responsabilidade quase sempre ficava nas costas do executivo, que agora é cotado para assumir o Atlético Mineiro. Bora completar sobre o Vasco para contar que o nome do Luiz Henrique, centroavante da base do Botafogo, não confunda com os outros Luiz Henriques atacantes de lado, tá? Esse Luiz Henrique é centroavante, tem 25 anos de idade, surge muito bem no Botafogo, não consegue vingar por lá e acaba sendo emprestado para o Atlético Paranaense, também teve no Oeste, no Nacional, no Grêmio. Aí ele se muda do Brasil em 2019, joga no Japão, na Dinamarca, na Finlândia, nesse momento disputa com o Livorno a quarta divisão do campeonato italiano. Sim, a quarta divisão. Tem contrato com o Livorno somente até a metade do ano e foi dado como um possível reforço do Vasco. Fui checar essa história e a minha fonte vascaína afirmou que nunca se falou desse nome. Muito bem, minha gente, 0-0 foi o clássico do Maracanã. Te confesso que eu gostei do jogo, eu particularmente achei um jogo movimentado, o Flamengo teve as suas oportunidades, o Vasco teve as suas oportunidades também, os goleiros trabalharam bastante, os setores defensivos também. Vasco perdeu o Jair com 5 minutos do primeiro tempo machucado, né? E o Pablo Verratti com uma fissura na costela. O Emiliano Dias, que a gente vai trazer agora, vai confirmar. Ele faz uma análise do que foi esse 0-0 no clássico do Maracanã. A gente sabe que precisamos reforçar aí de mitad de cancha para frente, porque tenemos lo de Paulinho, Dios quiser Jair não tem nada, mas sim, acreditamos muito no time que nós temos, porque fez algo absurdo el año pasado, mas estamos cortos, la evolución del grupo se va a ir, porque tenemos un muy buen elenco, mas precisamos de mais. Emiliano, boa noite, Débora do Grupo Globo. Queria que você falasse hoje da atuação do Léo Jardim, que até o final ali nem foi tão exigido assim. O Flamengo teve mais posse de bola, mas poucas finalizações do alvo. Mas aí quando precisou ser exigido, defendeu o pênalti do Gabriel, segundo pênalti defendido dele com a camisa do Vasco. Qual a importância do Léo Jardim para o time de vocês? O Léo agora que tem mais uma sombra, chegou um goleiro Kehler, já tinha um no ano passado que era o Ivan, e ele se mantém absoluto na posição. Leo, uno de nuestros líderes, él es, para mi humilde opinión, para mí el mejor golero de Brasil, y para nosotros es fundamental. Es un golero de time grande, que a veces no tiene mucha participación, mas cuando você precisa Leo siempre va a responder. Emiliano, boa noite. Durante essa semana a gente teve uma polêmica muito grande envolvendo a licitação do Maracanã. E mais uma vez o Vasco volta a jogar no estádio e o gramado novamente se encontra em uma situação muito ruim. E eu gostaria de saber o que vocês acham sobre isso e quão prejudicial é o Vasco atuar num palco tão grande, mas com um gramado tão precário. A veces nós não acreditamos, porque quando estávamos fora somos muy fan del fútbol brasileño y siempre veíamos estos clásicos, jugar estos tipos de clásicos Flamengo-Vasco en un gramado así es en uno de los templos mundiales del fútbol,
esto tiene que ser una alfombra, no sé cómo se fala alfombra, un tapete, tiene que ser un tapete acá, porque es el Maracaná, es inacreditable que el campo esté así porque arruina a los dos chips. Flamengo uno de los mejores de Sudamérica, tiene mucha cualidad y nós con nuestras armas, mas tem que jogar contra el rival y contra el gramado, es muy difícil. Emiliano, aqui tudo bem, Aline Nastari, TNT Esportes. Você falou já em alguns pontos sobre quando não se dá para ganhar, tem que empatar, falou do peso do Flamengo. O Vasco teve quase todo o tempo de bola mais no campo de defesa, enfim. Você acha que nesse momento, para um time que vive o período que o Vasco tem de construção, para jogar contra o Flamengo, nesse status que você falou, se deve entender o patamar e onde está o adversário para conseguir enfrentar a altura? Porque eu vejo muita crítica de uma forma geral a esse jogo, parabenizando a comissão técnica do jogo que o Vasco conseguiu fazer diante desse Flamengo no jogo de hoje. Qual que você acha que realmente ao que se deve esse resultado? É por aí? É olhar para o adversário e entender o que se dá para fazer? No, la más clara del juego yo que la tuvimos nós. No se puede tener posesión, ellos tuvieron la posesión mucho tiempo, mas cuando las ocasiones más claras tuvo Vasco. Ellos tienen prácticamente dos chimis, sale uno mejor que el otro. Y a gente tiene un chimi en construcción. Nosotros sabemos las limitaciones que tenemos, mas vamos a competir con todo el mundo, como hicimos el año pasado, que hicimos algo absurdo y competimos con todos los grandes. Y esta no va a ser no va a ser diferente. Machichi confía mucho en este chimi. Queríamos ganar, como siempre, pero bueno, a veces acontece que no se puede. Emiliano, René Gobert para la televisión francesa. ¿Qué opinas del inicio de temporada de Dimitri Payet? Además, ¿qué papel le darás en el equipo? Dimi es un referente en español o en portugués. Como quieres. Más fácil, español. Dimi es el referente de Noise. Es la bandera del Chimi y está evolviendo mucho. Está creciendo mucho y está siendo muy importante para Noise, entonces estamos muy contentos con Dimitri. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí Vincent de Victor Rouget. Yo por lo menos vi dos Vascos diferentes en el primer tiempo y en el segundo tiempo, y me gustaría saber un poco cómo vos viste las cosas en el entretiempo tácticamente para ver tanta mejora en el segundo tiempo. Y Vasco terminó muy bien y sacando un penal, empatando. Por ahí el primer tiempo, las trocas que teníamos que hacer por ahí tardamos en hacerla, y hallo que eso por ahí le dio un poquito más de posesión a ellos, mas después pudimos modificar esas trocas y volvimos, tuvimos chances muy claras. Bueno, vamos a seguir trabajando para mejorar. Boa noite, Emiliano, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou o Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes. É um canal inclusivo para cegos e surdos também, tá? Vou fazer a pergunta olhando aqui para o audiovisual para você, beleza? Então vou fazer a pergunta para o Vasco e uma audiodescrição para os cegos. Sou o Rodrigo, careca, barbas grisalhas, estou com a camisa polo cinza. Ao meu lado esquerdo está o assistente do Ramon Dias, o filho dele, o Emiliano Dias, está aqui também, junto com o backdrop, com um teto, um blazer, com a camiseta azul, e ele está aqui respondendo a pergunta da coletiva de imprensa, vários colegas de imprensa aqui. Bom, a pergunta para o técnico do Vasco, para o assistente, o Emiliano, é o seguinte: Emiliano, a gente vê muito a sua postura dentro de campo na área técnica, a sua expressão corporal diz muita coisa. Você e seu pai, o tempo todo, no segundo tempo pelo menos, dizendo para o Vasco avançar mais a linha estava muito baixa e vocês pedindo o tempo todo para avançar. Claro que você agora acabou de falar que existe um esforço, é pré-temporada, o time está vindo, está iniciando, mas a pergunta é a seguinte: se você tivesse agora que decidir para trazer um reforço para o Vasco, quais as posições
você agora traria de urgência para o Vasco? Quais as posições, as peças principais que vocês acham que o Vasco precisa nesse momento? Bueno, a gente já falou que precisamos un delantero más, un volante y un extremo por izquierda. Esas son las posiciones que por ahí con la lesión de Paulinho y con la venta de Marlon y Peck, que la gente no contaba con eso, entonces tenemos que reforzar un poco esa zona. Vuelvo a repetir que a gente está muy contento con el grupo, más se fueron jugadores importantes y tenemos que reforzar y para hacer un Vasco más competitivo y poder hacer lo mismo que se hizo el año pasado después del segundo semestre, acho que fue uma campanha muito boa. Aí a presença do Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias, o filho dele, analisando esse empate em 0-0 Vasco e Flamengo. E você, o que você achou? Para você foi um bom resultado? Você que é vascaíno, você que é rubro-negro, foi um bom resultado? Foi um resultado ruim? Teve o pênalti, né? Poderia ter feito o gol com o Gabigol. O Léo Jardim fez uma ótima defesa. Então muita gente cobrou o Léo Jardim daquele frango que ele tomou num jogo passado aí do campeonato. Agora pagou com juros e correção monetária a torcida do Vasco defendendo o pênalti. Quero a sua opinião e deixe o seu nome, o nome da sua cidade para você receber o nosso abraço no próximo vídeo.